Chegou a hora de saber como está o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Temos boas ou más notícias hoje, Luiz? Temos boas notícias, Cláudia Barto. Bom dia a todos, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Eu disse que a gente tem boas notícias porque o Fundo Monetário Internacional, o FMI, elevou a projeção de crescimento do Brasil para este ano de 1% para 1,2%. É uma previsão positiva, uma previsão acima do que o nosso mercado financeiro aqui no Brasil está estimando. O nosso Boletim Focus, que a gente apresentou ontem aqui no programa Mercado Financeiro, projeta um crescimento de apenas 0,8%. Eu queria convidar o Bernardo Assunção, ele que é CEO da Arton Advisors, para a gente poder começar um bate-papo econômico aqui no programa de hoje, para tentar entender se essa previsão do FMI de crescimento de 1,2% é factível mesmo, se dá para o Brasil crescer, ou se o mais provável é o PIBinho que o mercado financeiro projeta, ou seja, esse crescimento abaixo de 1%. Lembrando que no ano passado o crescimento foi mais robusto, em torno de 3%. Bernardo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz. Bom dia aos telespectadores da Jovem Pan. No passado, o FMI está cravando que o PIB vai crescer 3,1%. Esse número vai sair lá para o comecinho de março, no dia 3 de março. Esse ano, as projeções melhoraram um pouco para 1,2%. Quando a gente pensa em economia global, a economia global vai crescer 2,9%, quer dizer, um pouco mais, segundo as projeções do FMI. O PIBinho está aí. Dificilmente o Brasil vai crescer mais do que isso. Tem um elemento muito central em tudo isso, que são os juros elevados, que subiram aí 12 vezes seguidas e desde agosto do ano passado estão parados em 13,75. É um juro que asfixia a economia e o crescimento econômico. Então o FMI, que errou muito durante a pandemia, acho que vai ter um pouco mais certeiro. Entre 1 e 1,5 parece ser o que o Brasil tem para colher em 2023. Por falar em erro do FMI, vamos relembrar aqui que no auge da pandemia, o Fundo Monetário Internacional chegou a prever que o PIB do Brasil iria encolher 9% em 2020. O encolhimento foi bem menor, de 3,3%. Bernardo, você mencionou a questão de juros. Começa hoje a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define amanhã se altera ou não a taxa básica de juros, como você bem mencionou, no patamar alto de 13,75%. Amanhã, aparentemente, há um consenso de mercado de que não haverá nenhuma alteração, mas eu quero olhar para frente. Na sua opinião, tem espaço para o Banco Central começar a reduzir juros ainda esse ano? Essa é uma excelente pergunta, O juros certamente amanhã, por consenso, 13,75%. Roberto Campos Neto não tem outra saída. A inflação continua acima das expectativas do mercado, bem longe das metas. Então, amanhã é um evento aqui no Brasil sem nenhuma surpresa. Agora, o segundo semestre, talvez tenhamos uma luz no final do túnel. Essa luz depende especificamente de uma harmonia entre o pacote de expansão de gastos que o governo do Lula acabou de anunciar, e esse pacote vai ser implementado em algum grau. Então, políticas fiscais expansionistas tendem a puxar um pouco mais a inflação. Por outro lado, uma reforma tributária que pode causar um pouco mais de animação no mercado. Então, o efeito combinado, política monetária, política fiscal e até o próprio câmbio, podem fazer o Banco Central ter alguma confiança para no segundo semestre colocar esse juro um pouco mais para baixo. Mas é muito improvável. Agora, Bernardo, o ministro da Economia da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou há umas 2, 3 semanas um pacote tributário para tentar melhorar as contas públicas, mas me pareceu que foi muito focado em aumentar receitas e poucas medidas para reduzir gastos. Como é que você interpretou aquele pacote e de que forma a equipe econômica do Haddad pode dar um choque de expectativas mais positivas para a economia? Fazendo uma pequena retrospectiva aqui, no último ano do governo Bolsonaro, o Bolsonaro buscou 200 bilhões e expandiu seus gastos. A sensação que eu tenho é que o Lula também, ao assumir, quis os seus 200 bilhões para gastar, Só que essa conta não fecha. E aí eu acho que houve uma série de convergências no discurso econômico. O Haddad está vindo um pouco mais moderado e tem anunciado aí ontem, inclusive, na própria Fiesp, com mais otimismo e veemência, uma reforma tributária para ser pautada como prioridade principal desse governo. O Arthur Lira, que deve se reeleger na Câmara, já se mostrou simpático e favorável. No Senado, a briga é um pouco maior.
Eu digo isso porque, claramente, o Brasil precisa de uma política fiscal nos trilhos para que a gente tenha algum crescimento econômico. Eu acredito que os gastos vão aumentar, né? E certamente a conta vai ficar um pouco mais apertada. O cobertor é curto. Se você gasta mais, onde você vai cortar? Talvez, certamente, o ICMS de novo nos combustíveis seria um grande colchão aí de recursos nas contas públicas. Perfeito. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Bernardo qual deve ser a prioridade desse novo Congresso que assume amanhã. Mas antes eu queria conferir o mercado financeiro hoje. Para isso nós preparamos alguns gráficos aqui no telão para mostrar que a nossa bolsa abre em leve alta na contramão do mundo que está em queda. Vamos conferir? Olha só, índice Bovespa, leve alta de 0,025%, ou melhor, 0,25% aos 112.555 pontos. No próximo gráfico a gente vai ver que o mundo inteiro no vermelho, raramente todo mundo no vermelho isso acontece. Repare aqui na Europa, Frankfurt caindo 0,28%, Londres 0,5% de queda, Paris 0,17%, Madrid 0,26%. Na Ásia também todo mundo fechou no vermelho. Xangai 0,42% de queda, Tóquio 0,39%, Hong Kong 1,03%. Quem nos acompanha por imagens no Panflix e no YouTube, repara que as bolsas norte-americanas também aparecem no vermelho, mas é o fechamento de ontem, porque elas vão abrir daqui a pouquinho às 11h30 pelo horário de Brasília, porém o índice futuro também indica queda nas bolsas americanas nesta terça-feira. E no próximo gráfico, a gente vai ver o câmbio, o dólar, apesar desse mundo pessimista aí, com receio de recessão econômica na Europa, vemos um dólar caindo 0,13%, câmbio bem calminho, R$ 5,11. O euro também praticamente estável, leve queda de 0,08%, R$ 5,54. Bitcoin ganhando 0,87% aos 23.042 dólares. Então vou chamar de volta o nosso convidado, o Bernardo Assunção, ele que é CEO da Arton Advisors. Bernardo, na sua opinião, qual deve ser a prioridade em termos de agenda econômica deste novo Congresso Nacional? Sem dúvida, a principal prioridade é dar conforto em relação ao tamanho do gasto, né? O Congresso assume em breve e a discussão que o governo quer pautar, que é muito saudável, de uma reforma tributária, ela é muito bem-vinda. Quem sabe esse ano passa. E com a ajuda do Congresso, com outras pautas ficando em segundo plano, o Brasil consegue dar uma deslanchada. Agora, o tamanho do gasto e a contrapartida nas receitas que vão ser aumentadas vão ser essenciais para a gente ter um pouco mais de confiança para os investidores, né? É importante lembrar o seguinte, o mundo vai crescer mais do que o Brasil esse ano, mas o fluxo de recursos para emergentes tem aumentado muito. Então, o Brasil, em funções aí da questão China-Ucrânia e outras questões periféricas, a Argentina um pouco fora do jogo, tem recebido com um pouco mais de simpatia fluxos de capitais internacionais. Isso explica um pouco, Luiz, o que você acabou de falar do dólar. O dólar está calmo, 5,11 e poderia estar até mais baixo, na casa de 4,80. Por falar em fluxo de emergentes, Bernardo, a nossa bolsa e o nosso mercado de renda fixa, esses dois mercados estão recebendo muito dinheiro de investidor estrangeiro. Acho que o estrangeiro está até mais otimista com o futuro do Brasil do que nós, investidores brasileiros. O que explicaria isso? O que o estrangeiro está enxergando que nós brasileiros não conseguimos ver? Ou seria o fato de que com o câmbio ainda acima de R$ 5,00 por dólar, está barato para o estrangeiro comprar ativos aqui no Brasil? Perfeito, Luiz. O sentimento, por incrível que pareça, do brasileiro, o Brasil está mais desconfiado do que vem pela frente do que o estrangeiro. Em Davos ficou claro que o sentimento em relação a pautas como ambiente econômico, meio ambiente e reformas ficou um ambiente mais simpático. O Brasil, aparentemente, hoje é mais simpático aos olhos dos estrangeiros do que aos próprios locais, né? Então, por que o estrangeiro está vindo? Pelo cenário internacional e também porque a bolsa aqui está extremamente barata. Então, quando a gente olha o preço da bolsa brasileira, quer dizer, o total das empresas negociadas em bolsa, e divide pelos lucros que elas apresentam ou irão apresentar nos próximos trimestres, a gente está no nível daquela crise americana de 2008 ou mesmo no pico ali do Covid-19 em 2020. Então, eu acho que a parte de renda variável, ela atrai investidor pelo preço e a parte de renda fixa atrai investidor pelo juro. O juro é astronômico no Brasil, 13,75%, uma inflação na casa aí de 6%, você tem um juro real acima de 7%, é muito juro, isso certamente também atrai o dinheiro de fora.
Eu queria chamar uma reportagem do repórter Daniel Lian, que vai trazer uma questão importante aqui, que é a inadimplência, que está num processo de alta por conta dos juros elevados que o Bernardo comentou, Selic a 13,75%. Mas o interessante é entender que o brasileiro, ao contrário do que muita gente acha, não é caloteiro, não. Ao contrário, ele tem vergonha de ficar com o nome sujo na praça. Acompanhe a reportagem de Daniel Lian. Um estudo de uma fintech revela que 35% dos brasileiros tentam controlar os gastos, mas o dinheiro não sobra até o final do mês. A pesquisa detalha a percepção das classes populares C e D e mostra que 78% das pessoas têm vergonha do nome sujo e querem manter o bom relacionamento com os bancos. O CEO e cofundador da fintech, Marcelo Vilela, destaca que o crédito no país está escasso e caro. O crédito está escasso, 80% das pessoas têm muita preocupação, sim, e responsabilidade com o seu nome. E apesar de todo mundo falar que o brasileiro não tem educação financeira, essa turma tem a educação que precisa, que é a educação dos gastos. Essa turma faz uma gestão ferrenha das questões dos gastos para ver se consegue fazer com que o dinheiro renda até o final do mês. Eu acho que esse que é o fundamental, porque a gente fala, o povo não tem educação financeira. Não tem educação financeira, mas ele tem educação de gastos. Ele sabe da responsabilidade e ele tem que gerenciar um dinheiro que não dá até o final do mês. Um dos desafios da área econômica do governo é ampliar o consumo das classes C e D para que possam retomar o protagonismo e voltem a ocupar o espaço que tiveram no passado. A preocupação da maioria dos brasileiros é manter-se fora da negativação. Ainda de acordo com o levantamento, 87% dizem que ser um bom pagador é importante para manter um relacionamento amigável com os bancos ou com quem se pega dinheiro emprestado. Apenas 13% dos entrevistados afirmaram que não vale a pena limpar o nome. 87% das pessoas, elas tinham a intenção de pagar. 30% delas tinham medo de não ter. Existe um comprometimento e uma responsabilidade muito clara, principalmente nessa faixa aí da sociedade. Eles precisam de renda e oportunidade de trabalho para ter condições de pagar. Mas não existe não existe gente. Os mal intencionados não são a maioria. O povo é bom, o povo é bem intencionado, ele tem vontade de pagar, ele está com dificuldade. O dinheiro que se ganha, dada a inflação, não é o suficiente para cobrir as contas do mês. Marcelo Vilela acrescenta que o jeito é buscar alternativas para saldar dívidas ou fazer com que o dinheiro não acabe antes do fim do mês. Então tem que fazer bico, tem que trabalhar no fim de semana, tem que buscar alternativas para criar renda, para ver se consegue fazer o dinheiro durar até o final do mês. A pesquisa ouviu 600 pessoas que moram nas regiões metropolitanas das capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza e Brasília. De fato a situação não é simples, juros altos castigam sim o consumidor e a inflação no ano passado ainda foi pesada. Bernardo, como é que a gente orienta as pessoas a controlarem bem as suas finanças nesse cenário de incerteza econômica que a gente comentou ao longo do programa? Luiz, a regra básica é ganhar mais do que você gasta. Entretanto, você tem juros do cartão de crédito, cheque especial e financiamento a veículos, entre tantas modalidades, com taxas que ultrapassam 100%, 200% ao ano. Sem crescimento econômico e sem mais emprego, fica um pouco mais difícil. Só um detalhe aqui, o Brasil tem 100 milhões de trabalhadores, aproximadamente 40 milhões com carteira assinada, outros 40 estão na informalidade. Então, é muito difícil você ter uma renda consistente na mão do trabalhador para ele cumprir seus compromissos. Os juros têm que cair e o Brasil tem que crescer com um pouco mais de emprego para que esse endividamento das famílias caia. Muito bem, Bernardo Assunção, CEO da Arton Advisors, esteve conosco aqui no programa Mercado Financeiro, nos estúdios da Jovem Pan News. Bernardo, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia. E a gente vai encerrando o programa Mercado Financeiro de hoje, lembrando que amanhã temos a chamada Super Quarta. Por que Super Quarta? Porque nós teremos
decisão do Copom de juros aqui no Brasil, provavelmente a manutenção da taxa Selic em 13,75%, e temos decisão de juros nos Estados Unidos. O Fed deve reduzir o ritmo de alta de juros. O mercado financeiro espera uma alta de apenas 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros. Amanhã, portanto, um dia decisivo para o mercado financeiro. Eu devolvo para você, Cláudia Bartel. Obrigada, Luiz. Até amanhã, então. Bom dia para você.